Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Luiz Henrique é um nome que tem sido debatido em alguns clubes do Brasil, principalmente aqueles que têm mais dinheiro. Afinal de contas, não é nada barato tirar o Luiz Henrique do futebol russo, do atual campeão russo, o Zenit. Luiz Henrique esteve envolvido em conversas, negociações com o Clube de Regatas Flamengo. As negociações não foram para frente. O empresário do Luiz Henrique fez até uma postagem no sentido de parem de colocar o Luiz Henrique em clube A, B, C. Ele está focado no Zenit. Treinou, fez jogos, tal. Todavia, a verdade é uma só. O jogador quer sair do futebol russo. O jogador quer voltar para o futebol brasileiro. Como já se sabe, a atual esposa está grávida, quer ter o filho perto da família, no Brasil. No futebol russo não tem muito para onde ir, já que não se pode negociar com os principais clubes da Europa por conta da punição da UEFA. Então, o Luiz Henrique é sim alvo do futebol brasileiro e o staff do Luiz Henrique vê com bons olhos um retorno para o futebol brasileiro nas condições, claro, que eles estabelecerem, né? 3 clubes aparecem como possibilidade nesse momento. O Palmeiras ele entra na jogada tendo em vista o dinheiro que ele imagina fazer de caixa com venda de jogadores nesse momento. Não acontecendo venda de jogadores, o Palmeiras não vai trazer ninguém. A não ser que seja uma oportunidade de mercado, que venha de graça, com preço muito baixo. Mas o Palmeiras, como já se sabe, fechou o primeiro semestre no vermelho e vê aí em venda, por exemplo, do Alan, né? Uma excelente oportunidade de fazer um caixa absurdo. Isso também tem a ver, muita gente se pergunta, mas como é que o Palmeiras consegue vender um jogador que às vezes nem está brilhando muito, mas ele consegue vender um jogador por uma quantia muito alta? Foi assim com o Vitor Reis, né? Pode ser assim com o Alan. É como se fosse cavalo, boi, vaca que é marcado. Então a base do Palmeiras tem uma chancela já de qualidade. Ela tem uma marca de qualidade. Então quando o time lá de fora sabe que o jogador foi criado na academia do Palmeiras, esse aí então é do mesmo lugar de onde veio o Hendrick, o Estevão, A, B, C, D. Então existe, o Gabriel Jesus, existe já um precedente que favorece muito o Palmeiras. Como já foi com os meninos de Xerém, os meninos da Vila, os meninos do Ninho, né? Cotia. Alguns clubes têm realmente um prestígio por ter tradição em formar bons jogadores na base, principalmente por conta dos precedentes. Então o Palmeiras entraria como um clube a brigar pelo Luiz Henrique caso o caixa ficasse no verde, no azul, a gente fala, no azul, né? Verde, que o Palmeiras é o verdão. O caixa ficando verde, o Luiz Henrique é uma opção para o Palmeiras, sim. Mas a diretoria palmeirense já avisou, isso até em outras negociações, que não entra em leilão. E vai ter leilão pelo Luiz Henrique. Vai ter leilão pelo Luiz Henrique. O Flamengo pensa em voltar a carga pelo Luiz Henrique. Por quê? Porque está conseguindo uma plata no Gonzalo Plata. Já tinha uma platinha para investir no Luiz Henrique, o Zenit queria à vista, que fosse pago dentro de determinado prazo. O que pode pesar contra o Flamengo na negociação são fatores mais ligados ao staff, né? O BAP voltou atrás com essa questão de pagamento de comissão de empresário e tal, só que há muitos empresários que não receberam ainda comissão. Então ele vai passar a comissão dos empresários do Luiz Henrique à frente para poder negociar com o jogador, porque em tese não está pagando ninguém. O Flamengo está dentro daquela reformulação financeira e
prevê-se que ano que vem comece a pagar a comissão dos empresários. Não é prioridade, tá? Vai pagar, mas não é prioridade do BAP no momento. O que pesa também é que o Flamengo quer fazer um contrato longo e o Luiz Henrique quer um contrato mais curto. Por quê? Porque a ideia do Luiz Henrique é um bate-volta. Só que em vez de volta, não é um volta para a Rússia, é um volta para a Europa, primeira prateleira. Futebol espanhol, futebol inglês, futebol italiano, futebol francês. Então a ideia do Luiz Henrique é essa. O Flamengo quer fazer um contrato longo. É claro que o contrato é de 5 anos, mas se a multa rescisória não for tão alta, isso também é um problema na negociação com o Flamengo. O Flamengo quer contrato longo, multa rescisória muito alta. A multa rescisória é muito alta, o staff do Luiz Henrique teme que isso afaste também alguns clubes europeus da negociação. E, claro, muita gente diz que não, muita gente inventou que o Luiz Henrique disse sim para o Flamengo e tal. Não teve nada disso. A negociação não chegou a esse momento. Houve um sinal verde, né? Negociem com o Zenit, da nossa parte a gente negocia depois. O Zenit dando o ok, a gente negocia aqui depois. Da nossa parte, olá, pode negociar. Mas não houve essa questão. O Luiz Henrique disse sim, o Luiz Henrique está de braços abertos. O jogador está querendo voltar para o Brasil. Se só tiver uma porta de entrada e o Zenit aceitar a proposta, ele volta nessa porta de entrada. Não tem essa. O cara é profissional, é jogador de futebol, não tem essa de ser torcedor de A, B, C. Tem uma história muito bonita ligada ao Botafogo. Como também tem a história de início de carreira no Fluminense. Inclusive, fez um gol no Fluminense com a camisa do Botafogo e comemorou depois, mas primeiro aquele gesto de respeito e tal, que é normal no mundo do futebol, né? Eu fico imaginando se o Túlio Maravilha respeitasse todos os clubes pelos quais ele passou. Não comemoraria gol nunca mais, né? Mas tem essa questão de identificação com o Botafogo, com a torcida do Botafogo. E por que tem essa questão? Isso é um impeditivo. Porque o Botafogo também está na jogada. O Botafogo também está na jogada pelo Luiz Henrique. Eu falei para vocês ontem, inclusive foi uma informação exclusiva que eu passei no GG, que há uma possibilidade de troca com o Danilo, tendo em vista que o staff do Danilo está repensando, o próprio Danilo está repensando se vale ou não a pena uma temporada na Rússia e depois um retorno para o futebol brasileiro. Porque o Botafogo está desgastado, a imagem dele está desgastada, não está jogando nada, a torcida já começa a vaiar, já foi vaiado no último jogo. Então, para não ficar o valor de mercado dele cair ainda mais, porque o valor de mercado dele estava aqui antes da Copa do Mundo, agora caiu, obviamente. Não jogou a Copa e não está jogando nada. Ele era um jogador decisivo, ele era artilheiro da temporada, né, pelo Botafogo. Então o staff do Danilo está repensando se vale a pena essa jogada estratégica, uma temporada no futebol russo, no Zenit, uma temporada e meia, e depois voltar para o futebol brasileiro, para ver se consegue ainda voltar para o futebol europeu. O staff do Danilo tinha muita esperança de que acontecesse uma negociação com o futebol europeu, Premier League principalmente. Só que os interesses esfriaram, assim como o futebol do Danilo esfriou. Estão vendo que o cara não deve ser isso tudo não, hein? O cara já ficou fora do último jogo bichado. Passou quase um ano bichado, será que ele não é de vidro? Então já começa a pintar um monte de desconfiança pelo valor que o Botafogo estava querendo nele. Né? E aí talvez o Luiz Henrique possa ser envolvido em uma troca com o Danilo. Isso é um desejo do Botafogo, é um desejo do presidente do Botafogo, ele fala abertamente sobre isso, e o Gabriel de Alba, que é quem está injetando dinheiro no Botafogo, falou que não vamos abrir mão de reforços, não vamos desistir dos reforços não. Vamos sonhar, pode acontecer. Até numa reunião fechada que aconteceu numa segunda-feira na casa do presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, falou-se sobre o Luiz Henrique, os sócios beneméritos, os sócios mais chegados ali, quem está na cúpula do social, os cabeças, falaram sobre o Luiz Henrique, né, quem é o Luiz Henrique, a importância do Luiz Henrique, o mercado brasileiro estava de olho no Luiz Henrique. Gabriel de Alba ouviu com muita parcimônia, entendeu, e falou que sim, pode pintar reforço no Botafogo. Pode ser o Luiz Henrique? Pode ser o Luiz Henrique.
pode ser outro jogador importante, mas nos bastidores fala-se em jogador que vem para resolver. Eu falo em jogador que vem para resolver, o torcedor do Botafogo pensa logo no Luiz Henrique, já que é um nome que tem sido debatido nos últimos dias, né? Eu trouxe isso ontem, logo depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Falei sobre isso também na minha live, que era uma possibilidade. Falei, ó, vem notícia boa pro torcedor do Botafogo aí, mas eu vou segurar porque vai parecer que é cortina de fumaça, né? Mas existe a possibilidade de Luiz Henrique também ser jogador do Botafogo. Então, Palmeiras, Flamengo e Botafogo nesse leilão pelo Luiz Henrique. O Botafogo leva a vantagem, por quê? Porque vai pagar o salário que o Luiz Henrique quer. Na transição, o Gabriel de Alba é quem vai colocar dinheiro. Se o negócio envolver o Danilo, vai ser bom para o Zenit, que vai trazer um jogador motivado. Vai ser bom para o Botafogo, que se livra de um desmotivado para trazer um cara que é ídolo. E bom para todo mundo, né? Vai ser bom para todo mundo. Agora, eu vejo aí o Botafogo como favorito, mas vejo o Flamengo com mais condições que o Palmeiras nessa negociação, tá? Porque já tinha começado a conversar com o staff e o Palmeiras já começou com essa história de não vamos entrar em leilão, tá? Então, se o Palmeiras observar que tem dois times já conversando, talvez o Palmeiras recue nessa ideia de levar o Luiz Henrique para São Paulo. Mas há uma certeza, o jogador quer voltar para o Brasil e o Zenit sabe disso. O Zenit sabe disso. Como eu já trouxe para vocês aqui anteriormente, a rotatividade de jogadores no Zenit é muito alta. Por quê? Porque há uma desmotivação muito rápida jogando no futebol russo, exatamente pelo bloqueio que a UEFA interpôs aí aos times russos de não poderem negociar com outros clubes, né? Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Eu sei que quem tiver o Luiz Henrique no elenco vai ter um jogadoraço.